Tamanho de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia a todos que estão nesse momento conectados conosco, nesse momento tão importante para nós, no Seminário de Vida no Espírito Santo. Deus te atraiu para esse momento, porque Ele quer conversar com você. Deus quer mostrar seu amor por você, no dia de hoje e no dia de amanhã. Ele te retirou das tuas atividades e te quis nesse momento, perto dEle, através dessa comunidade, que é uma comunidade de amor, que quer levar o amor de Deus. Eu me chamo Sandra. Faço parte dessa comunidade há 12 anos, sou casada, tenho 3 filhos e 2 netos. E o Senhor me chamou a evangelizar. O Senhor me convidou e eu aceitei. E por isso hoje estou aqui. No primeiro momento, pregado por nossa irmã Rejane sobre o amor de Deus, que nos trouxe as características do amor para você que não participou, que Deus nos ama com amor eterno, que Deus nos ama infinitamente, que o amor dele é paciente. Isso é o mais importante que precisamos saber de Deus. Ele é amor. E tudo que Ele faz, a partir daí, a partir desse momento que nós entendemos que Deus é amor, a gente vai entender que tudo que Deus faz é por amor. E nesse segundo momento, que é o tema pecado e salvação, é para que nós compreendamos que mesmo com todo esse amor de Deus que Ele tem para conosco, num determinado momento da história da humanidade, onde tudo se iniciou, aconteceu algo, um obstáculo, um problema que Deus precisou resolver, que impede essa experiência com o amor de Deus, essa amizade, esse amor, essa comunhão para a qual Deus nos chamou. O projeto de Deus para a humanidade é um projeto maravilhoso, é um projeto de amor. Deus nos criou por amor e para o amor. A finalidade da nossa vida é viver um dia na eternidade com Deus. E aí nós podemos ver lá no livro do Gênesis, no início da Bíblia, no livro das origens, que Deus, quando criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, Ele os colocou no paraíso, no Éden, no jardim das delícias. Foi lá que Deus colocou os nossos primeiros pais. Eles estavam em estado de santidade, viviam em harmonia com Deus, com a natureza. Deus passeava ao meio-dia lá, ia visitá-los. Só que, vivendo esse paraíso, tendo tudo, tendo Deus, tinha alguém que estava lá também nessa cena, nesse cenário. Tinha a serpente. E às vezes eu fico perguntando, meu Deus, se o Senhor criou o homem à tua imagem e semelhança, se o Senhor nos colocou nossos primeiros pais no paraíso, se nos deu tudo, se viviam em estado de santidade, porque o projeto de Deus era divinizar o homem, por que o Senhor permitiu que o demônio estivesse ali para tentar
E o demônio tenta os nossos primeiros pais. Ele está ali por permissão de Deus, porque Deus permitiu. E nós vamos fazer a leitura que está em Gênesis 3, do capítulo 1 ao 6, dos versículos 1 ao 6 e o 13, para que nós possamos entender um pouco o drama dos nossos primeiros pais. Porque foi a partir daí que esse obstáculo ao amor de Deus aconteceu. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Javé Deus havia feito. Ela disse para a mulher: é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão. Do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: desse modo, vocês não comerão dele, nem o tocarão. Do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher: de modo algum vocês morrerão. Mas Deus sabe que no dia que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E lá no versículo 13, diz assim: Javé disse para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa cena inicial narrada no livro do Gênesis, nós vemos o momento em que os nossos primeiros pais, que foram criados por amor, que foram para viver conforme os planos de Deus, Deus permitiu que o diabo, que a serpente, fosse lá tentá-los. Deus permitiu, por quê? Porque Deus, Ele nos deu a liberdade, o livre arbítrio. E também, para que nós saibamos que nós precisamos lutar pela fé, para crer nele, para acreditar naquilo que ele falou. Então, nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Deus não nos leva para um lado e para outro, como ele quer. Deus apresenta o seu plano de salvação, dá-nos as orientações e nós precisamos acreditar. Então, esse primeiro obstáculo ao amor de Deus, que nos separa e que nos separou lá desde o início, foi o pecado. E o pecado, ele foi criado por Deus? Não. O pecado é invenção angelical. É o demônio que se colocou contra Deus, que não aceitou vir a este mundo como príncipe deste mundo para preparar tudo para Jesus, porque Jesus seria um de nós, e ele não quis se submeter. Então Deus permitiu aquele anjo decaído que ele fosse lá e que ele conversasse com os nossos pais. E o que Deus esperava era que os nossos primeiros pais não dialogassem com ele, não dessem atenção a ele, mas que pudessem escutar a sua voz que disse: se comeres desse fruto, da árvore do bem e do mal, sereis como deuses, mas vocês vão morrer.
Eva desconfiou de Deus. Eva não acreditou. Eva, na sua vaidade, no seu querer ser como Deus, sem a presença de Deus, sem dependente de Deus, os nossos pais cometem o primeiro pecado. O pecado da transgressão, da desobediência. E aí, consequentemente, a partir desse pecado original, todos nós, descendentes de Adão e Eva, somos portadores desse pecado. As consequências desse ato, que foi pelo livre arbítrio, eles decidiram pecar. Deus não nos criou com pecado e nem para pecar. E Deus, então, expulsa-os do paraíso e os deixa viver sofrendo as consequências desse ato. Então, a responsabilidade hoje de todo esse mundo pecador, o pecado do mundo, que são os pecados da humanidade, eles vêm de Adão e Eva. Nós não pecamos, não tivemos esse pecado original, nós recebemos como herança. E nós nascemos com a nossa natureza fragilizada. A nossa inteligência, aquilo que Adão e Eva viam, entendiam na claridade a presença de Deus, Deus estava entre os dois, agora com o pecado obscureceu. Deus deixou de ser o centro. O homem e a mulher, fragilizados no seu corpo, fragilizados na sua alma, colocaram os desejos carnais acima dos desejos da alma. Se perderam. E ali, naquele momento em que tudo aconteceu, iniciou-se o grande projeto do inimigo de Deus. O sistema do demônio. Deus que nos criou para Ele, nos revestiu de graça, que seria transmitido para todos os filhos de Deus. Agora, perdemos essa graça. Nascemos com o pecado original, o qual é retirado no momento do batismo. Só após a morte de Cristo, só após Jesus ter morrido na cruz, nos deu essa possibilidade de sairmos do pecado original, dessa separação de Deus. Nós que fomos criados para sermos amigos de Deus, perdemos a amizade com Ele, porque nós nos afastamos dEle. Mas o amor de Deus, como foi falado, permanece, é fiel. Deus não deixa de amar as criaturas por conta do pecado, mas Deus odeia o pecado. Ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Como eu falei, as consequências do pecado, que foi a perda da santidade e da justiça originais. O homem passou a ser ignorante, quer dizer, não entendia mais sobre o amor de Deus, sobre a finalidade da sua vida. Ele foi privado da presença, da glória de Deus, a ação de Deus foi bloqueada. E por conta de tudo isso também, entrou na nossa vida toda espécie de pecado, de destruição, de doenças, de traumas e a morte. Nós não nascemos para morrer. A morte veio em consequência do pecado.
Então, nós temos os nossos pecados, que são pecados individuais, que eu os pratico sozinho, mas nós temos também o pecado social, né? Quando a gente fala em pecado do mundo, é quando esse pecado é feito, é realizado coletivamente, a partir de duas pessoas. Então, nós sabemos que tem o pecado mortal, que nos separa do amor de Deus, da presença de Deus. Um ser humano que pratica, que vive no pecado mortal, que está relacionado aos 10 mandamentos, que o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas, que continua a não querer ouvir a Deus, porque amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, mas obedecer por amor. Antes de Jesus, era muito difícil vencer os pecados. O ser humano, ele não tinha forças, por mais que se fizessem, por mais que se tivesse o ritual de expiação pelos pecados, onde eram oferecidos bois, carneiros, o sangue era oferecido em reparação dos pecados da humanidade. Infelizmente, não resolveu. A humanidade continuou a se entregar. E diante dessa situação que nós vivemos, diante dessa realidade pecadora em que nós estamos, nós olhamos para esse mundo, nós olhamos para nós, para as pessoas, e a gente diz: meu Deus, que mundo é esse? Meu Deus, como eu sou capaz de fazer isso? Meu Deus, como tem pessoas que são capazes de matar crianças, de tirar os órgãos, de vender os órgãos, como tem mães que matam seus filhos, pais que estupram. Meu Deus, quantas traições, quanto adultério, quanta fornicação. É a nossa realidade pecadora. Essa é a nossa realidade. Porque por mais que eu, que você, tenhamos deixado o pecado mortal, mas nós temos ainda a tendência ao pecado. Nós podemos cair no pecado. Nós podemos voltar atrás. Lá em João 1, capítulo 1, do 8 ao 10, diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Então, nós vimos lá no início que o pecado, que é esse obstáculo que pode nos separar do amor de Deus, ele começou lá no início, quando Deus criou Eva e Adão, nossos primeiros pais. Nós sabemos que por conta desse pecado, que foi o livre-arbítrio de Adão e Eva, que teve como tentador o demônio, autor do pecado,
que, em consequência disso, os nossos primeiros pais perderam, as consequências do pecado vieram para eles e para nós, porque a partir daí começaram-se as dores, os sofrimentos, as doenças, tudo que acontece no nosso mundo até hoje, a corrupção. Então Deus, Ele não é culpado do nosso pecado, da nossa realidade. Deus, pensando em nós e por amor a nós, e para resolver esse grande problema da humanidade, que até então, por mais que Ele enviasse os profetas, por mais que Ele desse as leis, por mais que Ele orientasse, Ele legislasse através dos escolhidos, por mais que Ele chamasse a atenção do seu povo, de cabeça dura e coração duro, como o nosso hoje, Deus não foi ouvido. Porque o homem se colocou no seu lugar. Porque nós continuamos a fazer a mesma coisa que Eva e Adão fizeram. Queremos ser deuses da nossa vida. Queremos agir conforme aquilo que nós achamos do nosso achismo. Queremos decidir o que é bem e o que é o mal. E por conta disso nós vivemos esse grande drama que foi vivenciado pelos nossos primeiros pais e que continuam nos dias de hoje. Precisamos tomar a consciência de que nós somos doentes. O pecado nos desfigura. Nós deixamos de ter a imagem de Deus para nos parecer com o inimigo de Deus. Precisamos ter a consciência que é necessário saber que eu sou doente, um doente quando ele quer ser curado, um doente quando vai ao médico, quando tem um câncer, um doente quando tem uma doença que pode levá-lo à morte. Ele vai buscar os recursos, ele faz tudo, ele é capaz de tudo, ele é capaz até de buscar em outras fontes, para sarar, ser curado, para ter a sua vida revigorada. E nós precisamos tomar consciência disso. Não é só o outro que é culpado, que é pecador. Eu sou pecadora, você é pecador. Eu tenho que me reconhecer diante da presença de Deus, que eu pequei, que eu peco, que eu sou frágil, que eu preciso da ajuda dEle. Eu preciso aceitar a ajuda de Deus. Eu não vou resolver sozinho, não é por conta das minhas decisões que eu vou parar de pecar. Não, é graça de Deus, é atitude nossa de reconhecimento e de graça de Deus que nos dá a graça. Graça é algo que vem de graça. Independe de nosso esforço. E nós trazemos essa lepra em nós, essa lepra do pecado. E até Jesus vir. Jesus que é o autor da nossa salvação. Jesus que veio para nos salvar. O que é salvar? É nos livrar da morte. Muito mais do que tirar o pecado, porque Jesus veio tirar o pecado do mundo. Ele quer nos salvar da morte eterna. Ele quer nos curar a nossa lepra. Ele quer nos purificar para que nós possamos, a partir dele, entrar um dia nos céus. Estar na presença de Deus, porque se lá, no primeiro pecado, lá no paraíso terrestre, no jardim das delícias, no Éden, onde era muito bom, não tinha dor, não tinha morte, não tinha pecado, até o momento que eles pecaram.
Era um jardim de delícias, era maravilhoso. No deserto que era naquela época, que maravilha! Os rios, as árvores, tudo, animais. E os nossos primeiros pais vivendo ali, na presença de Deus. E o inimigo que veio trazer para nós essa tentação, ele que veio com toda a força, para, como ele não pode atingir a Deus, ele atinge os filhos de Deus. Ele quer roubar-nos de Deus. Ele que é homicida, ele quer nos matar. Ele quer nos tirar de Deus. O seu ofício, dia e noite, é nos tentar. Nós temos as nossas tendências, nós somos tentados naquilo que somos fracos, como diz São Tiago. E Deus, que lá no capítulo 14 de João, João 3, dos versículos 16 a 18, que foi até também uma passagem que Rejane usou. E diz assim: pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, lá em João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 4, Jesus diz assim: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. Então, meu irmão, nós, a humanidade que não tinha força em si, que não conseguia vencer as consequências do pecado, após a primeira queda dos nossos pais, durante toda a trajetória que Deus foi ajudando, foi exortando, foi enviando os seus escolhidos para se colocar à frente desse povo, chegou um determinado momento que Deus disse assim: não, vamos, filho, você que vai ter que ir lá agora. Não está resolvendo. É preciso que você vá, porque Jesus, ele existia desde toda a eternidade. É preciso que você, meu filho amado, meu filho único, que você se torne um, se encarne, e que você seja sujeito à lei dos homens, que você se submeta a tudo, exceto ao pecado. Que você fale agora diretamente com as pessoas. Entra no drama das pessoas, na vida delas. Vai ao encontro de cada um. Vai dizer aquilo que eu estou mandando você dizer. Vai salvar o que é salvar. É tirar aquela pessoa do pecado que ela está vivendo. É chegar com o amor, que como Jesus chegou. Com amor, com misericórdia, mas com a verdade. Deus precisa continuar falando para nós hoje, meu irmão. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para Deus e deixar de ouvir o tentador. Após a morte de Jesus na cruz, após a sua vinda, a sua pregação, os seus milagres, após conhecermos Deus, o rosto do Pai, vermos Deus face a face, Jesus face a face, que os nossos, quando Ele veio,
teve a oportunidade de caminhar com Jesus, de aprender com Ele, de ouvir a doutrina do céu. E Jesus falava, e Jesus ia a todos os lugares, porque Ele queria salvar todos que Deus confiou a Ele. E Jesus continua hoje a nos chamar, a gritar: escutem. Lá, aquela imagem lá no batismo de Jesus: eis o meu filho, escutai-o. Ele é a voz de Deus. Pecar é não querer assumir Jesus na nossa vida. Pecar é não escutar o que Ele tem a nos dizer. É a sua proposta de amor, que nos tira do reino da escuridão e das trevas. E Jesus, Ele se dá por amor. Jesus quer dizer Deus salva. Jesus é o autor da nossa salvação. Ninguém se salva sozinho, pelos seus méritos, pelos seus esforços. É mentira. Nós só somos salvos porque alguém pagou o preço. E foi um Deus de carne e um Deus divino. Porque o tamanho do pecado era o tamanho do pecado de Deus. É imenso, imensurável. E só um Deus que viesse para se colocar, para assumir. Eu não sei se dá para você ver a cruz que está aqui na parede. Foi Jesus que nos salvou pela sua cruz, pela sua entrega. Ele viria se não houvesse pecado. Se não houvesse pecado, Jesus não precisaria estar numa cruz. Mas pelo pecado, Ele teve que ir para a cruz. Ali estão nas chagas dele todo o pecado da humanidade, o meu, o seu. E Ele quer curar, como diz a palavra, Ele não veio me condenar, nem condenar você. Quem faz isso é o inimigo. Jesus veio te salvar. Jesus veio me salvar. Jesus veio me tirar do pecado da carne, da fragilidade da minha humanidade, que é tendenciosa a pecar. Jesus veio te salvar do mundo, desse sistema. O mundo não é tudo que Deus criou, não é o mar, não é a terra, é o sistema diabólico que age no mundo, tirando de Deus o seu reinado e criando na terra um reinado do inimigo. E Jesus veio nos salvar, veio destruir as obras do diabo. E é por isso que hoje nós estamos aqui. É porque nós fomos alcançados pela graça. É porque nós tivemos uma experiência do amor de Deus e entendemos que Deus nos ama. Porque para você entender a realidade do pecado, primeiro você tem que entender que Deus te ama tanto que Ele foi capaz de morrer numa cruz por você. Aí eu vou entender, porque se eu não entender o grande amor de Deus, eu não vou entender a cruz. Eu não vou entender a gravidade do pecado. Porque, meu irmão, se há uma diferença entre um cristão e um pagão, não é que o cristão não tem pecado. É que o cristão, ele detesta o pecado. O cristão luta. O cristão peca, cai, mas ele sabe, a consciência dele pesa. Meu Deus, eu pequei contra ti, Senhor. Foi contra ti que eu pequei. O pagão não, ele vai, ele peca, ele faz tudo de errado. E tá bem, tudo bem, tá ótimo. O cristão não. Aquele que conhece Jesus e sabe o preço que ele teve que pagar, não vai deixar de cair no pecado, vai cair. Porque nós somos tentados a cada instante, mas nós lutamos. Nós temos a graça de saber que nós, com Deus, podemos vencer, na força do Espírito. Então Jesus, Ele veio nos livrar da morte eterna. E da morte
quantas mortes acontecem outro fruto do pecado? Quantas mortes porque o ser humano decidiu errado? Além da morte física, a morte eterna. Ele já nos salvou. Ele é o caminho e a vida. Foi Ele que tirou o véu, que nos separava de Deus. Agora sim o céu se abriu. Agora sim eu tenho a possibilidade, por meio de Jesus, de adentrar o céu, de viver na amizade com Deus, mas não sozinho. Então Jesus veio nos absolver. É a remissão dos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado para nos garantir, para nos dar a verdadeira felicidade. Então nós já sabemos que o amor de Deus por nós é imensurável, que não tem limites, que é incondicional. Nós sabemos que existe o pecado, nós sabemos que algo pode nos separar desse amor, mas que é uma decisão livre minha, mas que Jesus já morreu na cruz, que Jesus já pagou o preço do meu resgate. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para viver na presença amorosa de Deus? Para voltar essa intimidade com Ele? Eu preciso reconhecer todo o amor de Deus. Eu preciso compreender que eu sou doente. Eu preciso de cura. Eu preciso entender que não é só o meu irmão bandido, estuprador, aqueles que cometeram os piores pecados que pecaram. Não, eu também sou pecadora. Eu agora posso estar num momento de graça. Estou lutando, mas eu posso cair. Mas o que eu tenho que entender, nessa minha realidade de vida com Deus, de decisão, de escutar a Deus, é que a luta ela vai permanecer até o final da minha vida. Ela não vai acabar aqui. Não pense você, porque passou por um encontro pessoal com Cristo, porque agora você entendeu que Deus te ama, que você se afastou de tudo, dos pecados, daquela vida errada. Pronto, estou santo. Pronto, nada me atinge mais. É só glória a Deus, santidade. Não é. A minha vida, a sua vida é uma luta que vai até o último suspiro. Porque o inimigo de Deus, ele vai até lá, até no último momento, querer ganhar você para ele. Porque Satanás quer isso. Ele quer roubar almas. E ele não quer deixar que a gente também vá conquistar almas para Deus. Então, se você está na missão, se você se decidiu, te prepara para a luta. Te prepara, porque é aí que o inimigo vai trepudiar em cima de você. Aí é que ele vai te oferecer coisas. Aí é que ele vai fazer com que você negue a sua fé. Cuidado. Cuidado com as outras vozes que tentam te tirar da verdade de Deus. Cuidado, porque a voz de Deus é a voz que nós devemos seguir. Aquilo que tiver contra a vontade de Deus é do inimigo. Não escuta, não dialoga com o demônio. Não deixa, principalmente no pecado da castidade. Principalmente no pecado da fé, da dúvida de fé. Eva pecou lá porque ela duvidou de Deus. Muitas vezes nós duvidamos de Deus. Por que estou passando isso? Porque Deus permitiu. Por que Deus está permitindo esse vírus que está matando tanta gente? Matou meu pai, minha mãe, meus colegas, amigos, uma série de pessoas internadas. Esse vírus que está matando no mundo inteiro.
Ah, Deus existe? Será que Deus existe? Se Deus ama, Ele não é bom? Existe uma sabedoria de Deus que não chega à nossa compreensão, meus irmãos. Deus é a sabedoria. Ele sabe os caminhos. Ele sabe, se Ele permitiu, daí Ele vai tirar algo maior, vai tirar a salvação. Porque não se esqueça que Deus é amor. Não se esqueça que Deus é bom. E as tragédias que acontecem na sua vida, as coisas ruins que acontecem ou pelo seu pecado, ou pelo pecado dos outros, Deus vai continuar te amando e Deus vai continuar te salvando. Ele vai nas tuas necessidades. Ele está contigo, Ele sofre contigo. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. Ele te dá a força, a coragem. Mas você precisa dar os seus passos. Então, diante desse momento, de uma pequena pregação, de um pequeno momento de falar um pouco sobre o pecado, esse pecado que nos afeta, esse pecado que nos tira, nos desfigura. Eu não sei se Vitória vai conseguir colocar para ver a cruz aqui do Senhor. Então aqui eu gostaria que você que está em casa, você que está aqui no santuário, que nós possamos fixar nosso olhar para ali, para Jesus crucificado. Nós estamos aqui no santuário, nós estamos aqui diante do altar de Jesus, onde seu sacrifício se renova a cada Santa Missa, onde Ele vem nos salvar aqui, nos alimentar com seu amor, com a Eucaristia, com Ele mesmo, Ele que se dá a nós. Que você possa olhar Jesus, suas feridas, que você possa compreender a gravidade do pecado para o mundo, para você, para a sua família. Vamos dizer assim: Jesus, eu reconheço, Jesus, que eu sou pecador. Eu reconheço, Senhor, que eu contribuí para que Tu estivesses aí, Jesus, para essa morte cruenta. Eu reconheço, Jesus, que na minha vida eu me deixei seduzir, que eu me deixei conduzir por outras vozes, porque é tão bom, Jesus, viver o pecado, dá prazer. É tão bom, Jesus, quando eu vou lá, quando eu vou para a bebedeira, quando eu vou para a multidão, traz uma sensação boa. Mas, Jesus, agora eu entendo que isso não é bom. Eu entendo que isso destrói a minha vida, Jesus. Olha, eu estou te vendo, eu estou olhando as tuas marcas, eu estou olhando as tuas chagas. Eu estou vendo os teus joelhos derramando sangue. Eu estou vendo o teu lado aberto, os teus ombros, tuas mãos, Jesus. E hoje, Jesus, por meio dessa pregação, que me fez compreender que o pecado coloca um obstáculo ao teu amor. Não que o Senhor coloque obstáculo, porque o Senhor ama eternamente. Mas eu me separo da tua amizade, Jesus. Jesus, me ajuda hoje. Me ajuda hoje, Jesus, a lutar. A não fazer como Eva e Adão que cederam. Mas que eu possa escutar, Jesus, a tua palavra. Tu que és a palavra viva. Tu que veio, Senhor, nos salvar, nos tirar dessas realidades, como Rejane pregou, aquela realidade que Padre Rufus colocou, daquele homem alcoólatra. Jesus salvou, a salvação entrou na casa daquele homem, a salvação entrou na casa de Zaqueu, a salvação entrou na vida da samaritana, a salvação entrou na vida de Anísio. Fala ao teu coração nesta manhã, vem, se rende, olha para a minha cruz, olha o quanto eu te amo e te amei, e vou continuar a dar a vida por você em cada
glorificada a Santa Missa. Então vem, rende. Se rende a mim nessa hora. Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Eu me rendo a Ti, Jesus, Salvador. Tu és o meu Salvador. E nesse momento eu gostaria de que você me acompanhasse nessa oração. Que o seu coração se abra, se entregue. Que o seu coração se encha de amor por esse Jesus Salvador, libertador. Esse Jesus que cura, esse Jesus que é amor. Que possa você repetir comigo na sua casa. Escuta e vai fazendo a tua oração pessoal. Vai deixando essas palavras encher o teu coração. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor. Peço-te, em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que envie sobre mim o teu Espírito Santo, com todos os seus frutos e dons. Santifica com a tua presença o meu corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em ti e na tua palavra. Com todo o meu coração. E de pôr em primeiro lugar na minha vida, renunciando a todos os meus ídolos, vícios, pecados e defeitos. Na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim, que sou pecador, e perdoa as minhas culpas. Também eu perdoo de todo o coração a todos aqueles que me ofenderam durante a minha vida. Livra-me de todas as ciladas e ataques do inimigo, que ele não tenha nenhum domínio sobre mim. Livra-me das seduções do mundo, que me afastam de ti e da tua vontade. Livra-me das fraquezas da carne, que me empurram para o pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças e a minha mente de toda ansiedade, tristeza ou perturbação. Sabe bem que muitas coisas que vivi, desde o dia que fui concebido, no ventre de minha mãe, me marcaram negativamente. Com a graça do Espírito Santo, cura agora, Pai Santo, no meu coração, todas as feridas que nele encontrares, sobretudo aquelas que surgiram
por ter me sentido rejeitado, abandonado, não amado, nem compreendido, vítima do ódio, da inveja, da indiferença e da maldade dos homens. Dai-me um coração novo, como o coração de Jesus, manso, humilde, cheio de alegria, de paz e transbordante de amor. Que eu comece hoje uma vida nova, te dê glória em tudo que penso, digo e faço. E nesta peregrinação para ti, seja acompanhado e ajudado por Maria, minha querida mãe, e por todos os teus anjos e santos. Amém? E eu gostaria de finalizar essa pregação com a palavra. Uma palavra que me veio na oração. Está lá na primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 15 ao 17. Essa palavra, meu irmão, deve entrar no seu coração e deve gerar frutos, porque Deus, Ele pediu que essa palavra viesse para nós também. E diz assim: não amem o mundo, e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, os apetites baixos, os olhos insaciáveis, a arrogância do dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com seus desejos insaciáveis, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos cantar mais um pouquinho para encerrar essa música. Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Então, meus irmãos, que por meio dessa pregação você possa compreender que o mundo tem muita coisa a te oferecer. O mundo quer te fazer um rei, uma rainha, quer fazer com que você dirija a sua vida conforme a sua vontade, que você se sente no trono da sua vida e faça o que você quer, do jeito que você quer, como você quer, que tudo é permitido, que é o politicamente correto, o que tem, pode fazer tudo,
porque você manda em você, você tem inteligência, estudo, capacidade, você estuda muito, você sabe de muita coisa. Então, para que um Deus, né? Então, você se torna um Deus. Não, meu irmão. Jesus hoje quer que você se levante desse trono que você se encontra. Esse trono que você se assentou, se apoderou, porque você não, só tem um que é o Senhor, teu Criador. Ele quer assumir esse trono hoje, na tua vida, no teu coração. Ele quer guiar os teus passos e Ele quer que você, ouvindo, que você, seguindo por amor, você descubra a verdadeira felicidade. Ser feliz é estar com Deus. Ser feliz começa aqui nesse mundo, quando nós saímos do nosso trono, das nossas ilusões, dos prazeres do mundo, da nossa carne, da tendência da nossa carne a querer sempre o prazer, o bem-estar, e das tentações do inimigo, e nós colocamos Deus como centro da nossa vida. Aí sim, aí eu vou ter forças, aí eu vou lutar, aí eu vou me abrir à graça, porque Jesus, Ele reina. E um dia Ele virá como Rei da Glória. Um dia Ele virá, não como Ele veio, né? Como filho, como humano, mas Ele virá com toda a sua glória. E Ele separará, Ele vai separar aqueles que ficaram com Ele, que o aceitaram, aqueles que realmente quiseram permanecer na graça de Deus. Então o convite nesta manhã é que você saia do trono da sua vida e dê o trono para Jesus. E tudo vai dar certo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.